Imagine uma menina de apenas 4 anos sentada em um pequeno canto da casa com um caderno nas mãos. Enquanto outras crianças brincavam, ela transformava pensamentos em versos e inventava melodias como se a música já fizesse parte da sua alma. Essa menina nasceu em Barranquilla, na Colômbia, em 2 de fevereiro de 1977. Seu nome era Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Muito antes de conquistar estádios lotados e milhões de fãs ao redor do planeta, Shakira era apenas uma criança cheia de curiosidade, criatividade e sonhos que pareciam grandes demais para alguém tão pequena. Seu nome já dizia muito sobre quem ela se tornaria. Shakira significa grata, ou cheia de graça, em árabe, uma homenagem às origens de seu pai, William Mebarak Shadid, descendente de libaneses. Sua mãe, Nidia Ripoll, era colombiana e sempre incentivou a filha a acreditar em seu talento. Crescendo em uma cidade marcada pela mistura de culturas, ritmos e tradições, Shakira foi cercada por influências musicais desde muito cedo. Em casa, era comum ouvir sons vindos do Oriente Médio, da música latina e do rock internacional. Sem perceber, ela absorvia tudo aquilo e começava a criar um estilo que, anos mais tarde, seria reconhecido em qualquer lugar do mundo. Mas a infância da futura estrela também teve momentos difíceis. Quando tinha apenas 2 anos de idade, um de seus meio-irmãos morreu em um acidente de motocicleta. A tragédia abalou profundamente toda a família. O pai de Shakira sofreu muito com a perda, e durante bastante tempo a casa foi marcada pelo silêncio e pela saudade. Mesmo tão pequena, ela cresceu observando a força de seus pais para seguir em frente. Essa experiência ajudou a desenvolver uma sensibilidade que mais tarde apareceria em muitas de suas composições. Desde cedo, escrever se tornou sua maneira de entender o mundo. Aos 4 anos, ela já criava pequenos poemas. Pouco tempo depois, esses poemas começaram a ganhar melodias. Quando completou 8 anos, escreveu sua primeira música completa. Na escola, entretanto, nem tudo era fácil. Hoje parece impossível imaginar, mas houve quem dissesse que Shakira jamais conseguiria ser cantora. Em um dos corais escolares, ela chegou a ser dispensada porque sua voz era considerada diferente demais. Alguns professores diziam que ela cantava como uma cabra. Pode parecer cruel, mas foi exatamente isso que ela ouviu. Qualquer outra criança talvez desistisse naquele momento. Ela não. Ao invés de abandonar o sonho, decidiu transformar aquilo em motivação. Ela acreditava que sua voz não precisava ser igual a de ninguém. E estava certa. Anos depois, justamente essa voz inconfundível se tornaria uma de suas maiores marcas registradas. Enquanto muitos tentavam encaixá-la em um padrão, Shakira fazia exatamente o contrário. Ela construía o próprio estilo. Outra paixão surgiu quando ainda era menina: a dança. Durante um passeio com a família, entrou em um restaurante onde havia uma apresentação de dança do ventre. Os movimentos elegantes, a musicalidade e a expressão corporal chamaram completamente sua atenção. Ela ficou fascinada. Chegando em casa, começou a reproduzir aqueles passos sozinha. Treinava diante do espelho, observava cada movimento do corpo e inventava novas combinações. Sem aulas sofisticadas ou grandes estruturas, desenvolveu um jeito único de dançar que misturava influências árabes, latinas e sua própria personalidade. Décadas depois, esse mesmo estilo faria milhões de pessoas tentarem imitar seus famosos movimentos de quadril. Na adolescência, Shakira já tinha uma certeza absoluta. Ela queria viver da música. Participava de festivais, concursos estudantis e qualquer oportunidade para mostrar seu talento. Nem sempre era escolhida, nem sempre recebia elogios, mas sempre voltava para tentar novamente. Foi justamente essa persistência que começou a chamar a atenção de pessoas ligadas ao mercado musical colombiano. Em uma dessas apresentações, um produtor percebeu que havia algo diferente naquela jovem.
Ela não era apenas uma boa cantora. Ela escrevia suas próprias músicas, criava melodias, pensava nos arranjos, interpretava cada palavra com emoção. Era uma artista completa antes mesmo de ser famosa. Pouco tempo depois, surgiu a oportunidade que poderia mudar sua vida. Com apenas 13 anos de idade, assinou seu primeiro contrato com uma gravadora. Parecia o início de um conto de fadas. Mas a realidade seria muito mais difícil do que ela imaginava. Seu primeiro álbum foi lançado quando ainda era adolescente. Apesar do enorme esforço, das horas de gravação e da dedicação, o disco vendeu muito pouco. O resultado decepcionou a gravadora. Mesmo assim, Shakira não desistiu. Ela acreditava que ainda não havia mostrado ao mundo tudo o que era capaz de fazer. Sem perder a esperança, continuou escrevendo novas músicas, estudando, amadurecendo como artista e sonhando com uma segunda oportunidade. Ela em Osasa ainda não sabia. Mas aquele seria apenas o começo de uma das histórias mais impressionantes da música mundial. A garota cuja voz havia sido rejeitada estava prestes a iniciar uma jornada que transformaria não apenas sua própria vida, mas também a forma como o mundo enxergava a música latina. E essa transformação começaria muito antes de alguém imaginar que ela pisaria nos maiores palcos do planeta. Depois do desempenho decepcionante de seus dois primeiros álbuns, muita gente acreditava que a carreira de Shakira havia chegado ao fim antes mesmo de realmente começar. A gravadora estava insatisfeita, os números não impressionavam, e a jovem cantora começava a se sentir o peso da pressão que existe na indústria musical. Para muitos artistas, esse seria o momento de desistir. Mas Shakira enxergava a situação de outra forma. Ela não queria apenas gravar músicas, queria contar histórias, queria escrever letras que falassem sobre amor, dúvidas, sonhos, perdas e esperança. Queria que as pessoas se reconhecessem em cada canção. Foi então que ela tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Assumiu um controle muito maior sobre seu próprio trabalho. Passou a participar ativamente das composições, dos arranjos e da identidade artística que desejava apresentar ao público. Ela queria que cada música tivesse a sua personalidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 1995, lançou o álbum Pies Descalços. O título significa Pés Descalços, uma metáfora sobre simplicidade, liberdade e autenticidade. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. As rádios começaram a tocar suas músicas. As pessoas se identificavam com suas letras sinceras. Seu jeito espontâneo conquistava quem assistia às entrevistas. E aquela voz que um dia havia sido criticada começou a chamar atenção justamente por ser diferente de todas as outras. Canções como Estou Aqui, Donde Estás Corazón e Antologia se transformaram em grandes sucessos. A América Latina havia encontrado uma nova estrela. Pela primeira vez, Shakira via milhares de pessoas cantando suas músicas durante os shows. Mas ela queria ir além, muito além. Enquanto comemorava o sucesso em vários países de língua espanhola, continuava estudando música, aprendendo sobre produção e pensando em como poderia conquistar o restante do planeta. Ela sabia que seria um desafio enorme. Naquela época, poucos artistas latinos conseguiam espaço no mercado internacional. Ainda assim, resolveu apostar tudo nesse sonho. Em 1998 chegou o outro passo decisivo. O álbum Donde Estão os Ladrones consolidou definitivamente seu nome entre os maiores artistas da música latina. As músicas dominavam as rádios, os shows lotavam. Os prêmios começaram a aparecer. Críticos elogiavam não apenas sua voz, mas principalmente sua habilidade como compositora. Shakira não era uma cantora interpretando músicas de outras pessoas. Ela escrevia praticamente tudo o que cantava. Essa autenticidade fazia enorme diferença. Os fãs sentiam que havia verdade em cada verso. Ao mesmo tempo, outra característica começava a ganhar destaque: sua presença de palco. Não importava o tamanho do palco.
Assim que a música começava, parecia impossível tirar os olhos dela. Sua energia era contagiante. Ela misturava passos inspirados na dança do ventre com rock, pop e ritmos latinos de uma forma que ninguém havia visto antes. Seu famoso movimento de quadris virou assunto em entrevistas do mundo inteiro, tão marcante que ela própria brincaria anos depois, dizendo que os quadris não mentem. A frase acabaria entrando para a história da música. Mesmo com tanto sucesso, Shakira continuava demonstrando uma personalidade simples. Ela fazia questão de agradecer aos fãs, conversar com a imprensa e lembrar das dificuldades que enfrentou no início da carreira. Talvez justamente por isso tantas pessoas se identificassem com ela. Ela parecia uma estrela, mas falava como alguém que nunca esqueceu suas origens. No fim da década de 1990, já era um dos maiores nomes da música latina. Mesmo assim, havia um sonho que ainda parecia distante: conquistar o mercado de língua inglesa. Era uma meta extremamente ambiciosa. Não bastava traduzir suas músicas. Ela precisava aprender outro idioma, adaptar sua escrita, entender uma cultura diferente e competir com artistas que já dominavam esse mercado há muitos anos. Mais uma vez, Shakira decidiu estudar. Aprendeu inglês com dedicação impressionante. Escrevia frases, lia livros, assistia a filmes e treinava diariamente até sentir segurança para compor diretamente no novo idioma. Ela não queria depender de traduções. Queria escrever suas próprias histórias. Esse esforço exigiu meses de trabalho, mas valeu cada minuto. Em 2001, o mundo conheceu uma nova fase da artista. Foi lançado Laundry Service, seu primeiro grande álbum em inglês. O disco abriu as portas para uma carreira verdadeiramente global. Foi impossível separar a imagem de Shakira das grandes festas do Mundial. E talvez exista uma explicação simples para isso. Ela nunca tratou o futebol apenas como um esporte. Em suas apresentações, enxergava a competição como um encontro entre povos. Uma oportunidade para celebrar diferentes culturas através da música. Essa visão encontrou no Brasil um cenário perfeito. O público brasileiro sempre demonstrou enorme carinho por Shakira. Desde suas primeiras visitas ao país, a cantora foi recebida com entusiasmo. Os fãs cantavam suas músicas do começo ao fim, acompanhavam cada passo das coreografias, transformavam seus shows em verdadeiras celebrações. Ao longo dos anos, esse vínculo só ficou mais forte. A energia dos brasileiros parecia combinar perfeitamente com o estilo vibrante da artista. Ela, por sua vez, sempre demonstrou gratidão pelo carinho recebido. Talvez por isso tantas pessoas tenham a sensação de que existe uma conexão especial entre Shakira e o Brasil. Ela compreendeu, como poucos artistas internacionais, a alegria, a paixão pela música e o amor que os brasileiros têm por grandes espetáculos. Essa relação fez com que sua presença em eventos ligados ao país fosse sempre recebida com enorme entusiasmo. Mais do que cantar, Shakira havia aprendido a criar momentos. Momentos que permanecem vivos na memória dos fãs mesmo muitos anos depois. Enquanto novas gerações descobriam suas músicas pelas plataformas digitais, quem acompanhava sua carreira desde os anos 1990 via diante dos próprios olhos uma artista que continuava se reinventando sem perder sua essência. Poucos conseguem atravessar décadas permanecendo relevantes. Menos ainda, conseguem fazer isso sendo reconhecidos em praticamente qualquer lugar do planeta apenas pela voz, pela dança e por um sorriso. Shakira havia alcançado exatamente esse patamar. Ela já não era apenas uma cantora de sucesso, era um verdadeiro ícone da música mundial. Depois de conquistar palcos em todos os continentes, vender milhões de discos, acumular inúmeros prêmios e se tornar uma das artistas latinas mais influentes da história, seria natural imaginar que Shakira diminuísse o ritmo. Mas isso nunca fez parte de sua personalidade. Ao longo de mais de 3 décadas de carreira, ela continuou se reinventando.
A cada novo álbum, experimentava sonoridades diferentes. Misturava pop, rock, ritmos latinos, música eletrônica, reggae, influências árabes e tantos outros estilos, sem perder aquilo que sempre a tornou única: sua voz. Bastam poucos segundos para reconhecê-la. Em um mercado onde tantos artistas acabam parecendo iguais, Shakira construiu uma identidade impossível de confundir. O mesmo aconteceu com sua dança. Durante anos, milhões de pessoas tentaram reproduzir seus famosos movimentos de quadril. Mas existe algo que vai muito além da técnica. Quando Shakira dança, ela transmite alegria. Ela transforma música em linguagem corporal. Cada apresentação parece contar uma história, mesmo sem dizer uma única palavra. Essa autenticidade talvez seja o maior segredo de sua longevidade. Ela nunca tentou ser uma cópia de ninguém. Criou o próprio caminho. E justamente por isso abriu portas para inúmeras artistas latinas que vieram depois. Seu sucesso ajudou a mostrar ao mundo que uma cantora da América Latina podia ocupar o topo das paradas internacionais sem abandonar suas origens. Hoje é impossível contar a história da música pop mundial sem reservar um capítulo especial para Shakira. Sua influência pode ser percebida em novas gerações de artistas, em coreografias, em grandes produções musicais e até na forma como o mercado passou a enxergar a música em espanhol. Mas talvez o maior patrimônio construído por ela não esteja nos números, nem nos prêmios, nem nos recordes. Está nas pessoas. Milhões de fãs cresceram ouvindo suas músicas. Alguns conheceram o primeiro amor ao som de uma de suas canções. Outros encontraram força em letras que falavam sobre recomeços, coragem e esperança. Há quem tenha aprendido a dançar tentando acompanhar suas coreografias. Há quem tenha decidido estudar música inspirado por Soy Koshitay. Esse é o verdadeiro impacto de um artista. Não apenas entreter, mas transformar vidas. Outro aspecto admirável de sua trajetória é que ela jamais esqueceu de onde veio. Mesmo depois de se tornar uma estrela mundial, continuou investindo em educação por meio da Fundação Pies Descalços, acreditando que crianças com acesso ao conhecimento podem mudar o futuro de um país inteiro. Essa dedicação lhe rendeu reconhecimento muito além da indústria musical. Governos, organizações internacionais e instituições educacionais passaram a enxergá-la também como uma importante defensora da infância e da educação. Enquanto isso, nos palcos, sua energia parecia permanecer a mesma daquela menina que dançava diante do espelho em Barranquilla. Cada novo show era uma oportunidade de criar uma lembrança inesquecível. Canções como Whenever, Wherever tocaram em praticamente todos os continentes. De repente, aquela menina colombiana que havia sido rejeitada em um coral escolar estava ocupando o topo das paradas internacionais. Ela aparecia em programas de televisão dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e da América Latina. Sua música atravessava fronteiras, idiomas e culturas. Poucos artistas conseguem fazer isso. Shakira conseguiu mantendo algo essencial: sua identidade. Ela nunca deixou de ser a garota de Barranquilla. Mesmo falando outros idiomas e se apresentando para públicos gigantescos, continuava levando consigo suas raízes colombianas, sua maneira única de cantar e seu jeito inconfundível de dançar. Sem perceber, ela já estava construindo um legado que ultrapassava a música. Ela se tornava um símbolo de perseverança. A prova de que aquilo que um dia é visto como defeito pode, no futuro, transformar alguém em absolutamente inesquecível. No início dos anos 2000, Shakira já havia realizado um sonho que parecia impossível. Ela havia conquistado o mercado latino. Também havia conquistado o mercado internacional. Mas o destino ainda reservava momentos que fariam seu nome entrar definitivamente para a história da música. Em 2005, ela lançou 2 projetos ambiciosos, um em espanhol e outro em inglês. Era uma demonstração de que
conseguia conversar com públicos completamente diferentes sem perder sua identidade. Enquanto muitos artistas escolhiam um único caminho, Shakira fazia os dois ao mesmo tempo. Pouco depois, em 2006, veio uma música que mudaria tudo: Hips Don't Lie. A parceria com o rapper haitiano Wyclef Jean transformou-se em um fenômeno mundial. Era impossível ligar o rádio sem ouvi-la. A música dominou as pistas de dança, os programas de televisão, os eventos esportivos e as paradas musicais em dezenas de países. Mais do que um enorme sucesso, Hips Don't Lie virou um marco da cultura pop. E havia um detalhe curioso: o refrão era contagiante. Mas o que realmente chamava a atenção era a maneira como Shakira transformava a música em espetáculo. Sua dança parecia conversar com cada batida da canção. Os movimentos de quadril, que ela havia aprendido e aperfeiçoado desde criança inspirada pela dança do ventre, tornaram-se uma marca registrada. Muita gente tentava imitar. Pouquíssimos conseguiam. Seu estilo era impossível de copiar completamente. Não era apenas técnica, era expressão, era musicalidade. Era uma mistura de influências árabes, latinas, colombianas e da personalidade única que ela construiu ao longo da vida. Enquanto sua carreira alcançava novos patamares, Shakira também mostrava que o sucesso poderia servir para algo maior. Em 1997, ainda muito jovem, ela criou a Fundação Pies Descalzos. O objetivo era oferecer educação de qualidade para crianças em situação de vulnerabilidade na Colômbia. Com o passar dos anos, a iniciativa ajudou milhares de estudantes, financiando escolas e criando oportunidades para famílias inteiras. Era uma forma de retribuir tudo aquilo que a vida lhe havia proporcionado. Essa preocupação com a educação fez com que Shakira fosse reconhecida não apenas como cantora, mas também como uma importante voz em causas sociais. Ela participou de encontros internacionais, conversou com líderes mundiais e defendeu que investir na infância é uma das maneiras mais eficazes de transformar uma sociedade. Mas havia outro palco esperando por ela. Um palco que reúne bilhões de espectadores: a Copa do Mundo. Em 2006, Shakira participou das celebrações relacionadas ao torneio realizado na Alemanha, com apresentações especiais que aproximaram ainda mais sua imagem do futebol. No entanto, seria 4 anos depois que essa ligação se tornaria inesquecível. Em 2010, a FIFA escolheu Waka Waka, This Time for Africa, como a canção oficial da Copa do Mundo realizada na África do Sul. Assim que foi lançada, a música conquistou o planeta. Sua mistura de pop, ritmos africanos e energia positiva transmitia exatamente o espírito que o torneio desejava representar. O refrão era cantado em diferentes idiomas. Crianças, jovens e adultos dançavam a mesma coreografia. Estádios inteiros vibravam ao som da música. Até hoje, para milhões de pessoas, basta ouvir os primeiros acordes de Waka Waka para lembrar imediatamente da Copa do Mundo de 2010. Poucas canções conseguem criar uma conexão tão forte entre música e esporte. A apresentação na cerimônia de encerramento foi assistida por uma audiência gigantesca. Naquele momento, Shakira deixou de ser apenas uma estrela da música. Ela passou a representar uma celebração mundial, capaz de unir diferentes culturas através do futebol. Sua relação com esse universo continuou crescendo. Em 2014, durante a Copa do Mundo realizada no Brasil, ela voltou aos holofotes com La La La, Brasil 2014, uma música vibrante que homenageava a paixão dos brasileiros pelo futebol e celebrava a alegria característica do torneio. Cada apresentação era um encontro entre culturas diferentes, unidas pela música. E talvez seja exatamente por isso que sua ligação com grandes eventos esportivos seja tão marcante. O futebol sempre representou união. A música também. Quando essas duas paixões se encontram, poucas artistas conseguem transmitir tanta emoção quanto Shakira.
Suas apresentações relacionadas às Copas do Mundo ajudaram a eternizar esse vínculo. Para milhões de pessoas, basta ouvir alguns acordes de suas canções para lembrar imediatamente da festa, das torcidas, das bandeiras coloridas e da alegria que toma conta das ruas durante um mundial. É uma conexão construída naturalmente ao longo dos anos. Uma artista que canta para o mundo inteiro. Um esporte que também pertence ao mundo inteiro. Não é coincidência que essas histórias tenham caminhado lado a lado. Mas talvez a maior lição da trajetória de Shakira esteja muito antes da fama. Ela nos leva de volta àquela menina que ouviu que sua voz era estranha demais, que jamais seria cantora, que não se encaixava no padrão. Se ela tivesse acreditado nessas críticas, o mundo nunca teria conhecido uma das artistas mais importantes de sua geração. Sua história prova que aquilo que torna alguém diferente pode ser justamente o que o torna inesquecível. A voz que tentaram mudar tornou-se uma assinatura. A dança que parecia incomum virou referência mundial. Os sonhos considerados grandes demais transformaram-se em realidade. Hoje, Shakira não representa apenas talento. Ela representa perseverança, coragem, autenticidade e a certeza de que vale a pena continuar acreditando, mesmo quando ninguém mais acredita. Da pequena menina de Barranquilla aos maiores estádios do planeta, dos primeiros poemas escritos na infância às canções que atravessaram gerações, das rejeições no coral da escola aos aplausos de milhões de pessoas, a jornada de Shakira mostra que o sucesso raramente acontece da noite para o dia. Ele é construído com trabalho, disciplina, paixão e a coragem de permanecer fiel a quem se é. E talvez seja justamente por isso que, tantos anos depois do início de sua carreira, ela continue emocionando públicos de todas as idades. Porque algumas artistas fazem sucesso, outras fazem história. Shakira fez os dois. E, ao que tudo indica, sua música continuará inspirando novas gerações por muitos e muitos anos. Luz acesa, som no chão.